Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas ao Conexões Pretas. Eu sou Carol Fonseca. Opa, não sou mais Carol Fonseca. Agora sou uma senhora chamada Carolina Maria Barnes, ou Carol B, que agora esse vai ser o meu nome, Carol B. Sejam todas bem-vindas. Estamos aqui também com Maria Isadora. Olá, pessoal, que saudade de vocês. Eu sou Maria Isadora, mais conhecida como Isa, ok? E hoje a gente vai bater esse último papo aqui desse ano de 2022. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. Acho que tantas coisas aconteceram, né, Isa, nesse ano de 2022. Muito feliz com Conexões Pretas. A gente produziu muitas coisas, né? Pensando aí que foi um ano de muitas realizações pessoais para nós duas, né? Então a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que o Conexões Pretas, de alguma forma, tem muito que celebrar. E estamos aqui então para falar um pouquinho sobre isso, né? O que aconteceu em 2022 nas nossas vidas e com Conexões Pretas. Maria Isadora, você quer começar? Porque você, vamos se dizer que foi a pessoa que já iniciou 2022 em algum outro lugar, não é mesmo? Sim, esse ano, eu tô dizendo para as pessoas que esse ano eu vivi, eu acho que vivi uns 30 anos em um só ano. Inclusive, eu fiz 30 anos esse ano, né? Retorno de Saturno. Eu começo o ano na Alemanha, né? Em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, eu me mudei dos Estados Unidos, Nova York, para a Alemanha, Stuttgart. Então, eu comecei o ano lá com minha mãe, que mora lá, foi muito legal. Eu tinha anos que não passava final de ano com minha mãe, um tempo com minha mãe, foi muito gostoso essa reconexão com ela. E eu comecei a estudar alemão, e eu estava lá vivendo na Alemanha, feliz, contente como estudante, e precisei fazer mudança de visto, só que o meu visto não foi aceito. E aí eu tive que vir para o Brasil. Então não foi uma decisão totalmente minha vir para o Brasil, mas um bom filho sempre a casa torna, né? E aí eu fiquei de janeiro a maio de 2022 na Alemanha e em maio, no Dia das Mães, eu chego no Brasil, assim, depois de 7 anos sem vir no Brasil. Então foi um choque e uma alegria ao mesmo tempo. É sempre bom voltar às nossas raízes, né? É sempre bom estar em casa. Fui muito bem recebida pelos meus familiares, sabe? Pelos meus amigos. Eu estava morrendo de saudade. E agora eu realmente sinto que eu sou uma cidadã do mundo. Sim, eu continuo sendo baiana, sou terapolitana, mas eu olho Salvador com outros olhos agora, sabe? É engraçado em alguns momentos, é como se eu estivesse inserida na minha cultura, mas eu também conseguisse olhar com o olhar de quem não é daqui. Ver que sim, tem muitas melhorias a ser feitas, e ver também que tem muitos pontos positivos da nossa cidade, da minha cidade, Salvador, né, da minha cultura aqui. No decorrer desses meses que eu estou em Salvador, né, desde maio, eu já morei com uma prima minha. Primeiro eu fiquei na casa de uma tia minha, depois eu fui morar com uma prima minha, e agora, em dezembro, eu me mudo, estou morando sozinha. Fiz 30 anos em julho, essa idade aí que todo mundo tem medo. Chegar aos 30 anos é uma coisa louca, porque quando a gente tem 20, quando a gente é adolescente, a gente tem uma ideia diferente do que é os 30 anos. E aí, quando a gente chega nos 30, a gente percebe que não é muito bem aquilo que a gente sonhou ou imaginou, que a vida não está completa aos 30 anos. Que, na verdade, a gente começa a pensar quando é que a vida vai estar completa, sabe? Eu acho que eu estou mais madura agora, no sentido que se eu fosse uma flor, eu estou desabrochando, sabe? Estou desabrochando e ainda vou colher muitos frutos e estou aqui muito aberta, estou num momento da minha vida que eu estou muito aberta a conhecer, sabe? Pesquisar, a estar aberta para o que está aí no mundo de bom, o que o mundo tem de bom para me oferecer e o que eu posso oferecer com as experiências que eu já tive para o mundo.
Então, eu estou no momento que eu estou em mudança de carreira, estou estudando uma coisa que eu nunca pensei que eu ia estudar na vida, que é o X Design. Vai pesquisar aí o que é X Design, que eu não vou explicar para vocês aqui, que é da área de TI. E eu estou feliz, eu estou namorando, gente! Finalmente desencalhei! Gente, eu encontrei minha alma gêmea aqui no Brasil. Eu precisei ficar 7 anos solteira para voltar para o Brasil e encontrar minha alma gêmea aqui. Estou vivendo esse romance, estou vivendo esse amor, estou me permitindo. O nome dela é Evelyn e eu estou apaixonada, gente. Então, tá em um momento. Não estou dizendo para vocês que minha vida tá fácil, não. Eu estou me estruturando, sabe? Eu passei por muita mudança esse ano, né? Desde o ano passado. Eu tive que me desfazer de muita coisa e me refazer. Então, eu estou me refazendo aqui. Cada dia está sendo. Cada dia é um dia, sabe? Tem dia que eu estou muito feliz com tudo isso, tem dia que eu estou mais introspectiva, mas a vida é isso, né? Cada vez mais eu estou aceitando o meu Capricórnio, o Capricórnio que vive dentro de mim, está me mostrando que as coisas da vida são construídas com tempo e que a gente deve confiar no tempo, sim, das coisas e que a gente deve fazer nossa parte, a gente deve fazer o nosso trabalho para que as coisas sejam estruturadas. Falei pra caramba, Carol. Você falou tanto, mas falou tanta coisa interessante. Eu fiquei aqui pensando, nossa, isso aqui eu quero comentar. Não, mas agora eu quero comentar isso. Isso, eu já me perdi, né? Mas eu achei muito significativo você falar sobre, né? Ano passado você voltou para casa da sua mãe na Alemanha e depois você volta para o Brasil no Dia das Mães, que é essa Sim. outra mãe, né? Brasil, esse lugar, a sua terra. E você vivendo a profecção de casa 7, assim, algumas técnicas da astrologia, né? Fala sobre os 30 anos, né? E vivendo um relacionamento, você encontrou o amor da sua vida, né? A sua alma gêmea, a sua chama gêmea, aí no Uhum. Brasil, nesse lugar onde você precisou fazer o retorno para casa, né? E é muito gostoso ouvir. E pra uma canceriana, né? Você usou o termo Sim. uma flor que tá abrochando, desabrochando. Então é muito interessante olhar. E aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre esse meu ano de 2022, que também se inicia, né, nessa profecção aí de casa 7, usando os termos da astrologia, que peço licença porque eu não sou astróloga. Mas eu iniciei 2022 com 30 anos, né? Meu aniversário é bem no finalzinho do ano, faço aniversário dia 29 de novembro. E então, 2022 até novembro agora foram meus 30 anos. E essa coisa do tempo que você cita ficou muito marcante para mim também, quando eu virei, né, para os 30, quando eu me tornei essa adulta. Uhum. E, inclusive, eu acho que 30 anos é a melhor idade, viu? As pessoas Eu falam concordo, muito, não é? Fala sobre sim, o retorno de Saturno. Eu acho que sim, o retorno de Saturno antecede os 30 anos, mas eu acho que depois disso, uma sensação tão boa. sim. E aí eu vi um vídeo recentemente de uma pessoa que estava entrevistando uma mulher. Eu não sei se foi nas redes vizinhas aí, qual delas, na verdade. E aí ele perguntava, perguntava a idade da senhora, ela tinha 60 anos. E ele perguntava se ela pudesse voltar numa idade, qual a idade que ela voltaria. E aí ela fala, nos 30 anos. E eu acho que faz total sentido, né? Ela diz que não se arrependeu de nada que ela fez, que ela é muito feliz aos 60, porque ela tem, né? Ela é mais madura nessa idade e tal, mas se ela pudesse voltar, ela voltaria aos 30 anos. E sim, 30 anos para mim foi uma idade muito feliz, de muitos conflitos. Nossa, se dizer assim, 30 anos foi tranquilo, né? Não foi tranquilo, mas também foi quando eu aprendi sobre o tempo. Eu acho que nos 20 anos ali, né? Aqui nos Estados Unidos fala dos 20s, se vive muito numa ansiedade, né? Numa busca inconstante de algo que a gente nem sabe exatamente o que que é. E a gente quer tudo ali para aquele momento, fazer, fazer, fazer. E eu acho também que há uma idade para isso,
Acho que também a gente pode se permitir a isso, mas quando chega nos 30, você entende a importância do tempo, né? A importância da maturação das coisas. Não sei nem se essa é a palavra, mas eu lembro ali no comecinho, né, dos meus 28, 29, uma ansiedade para materialização de algumas coisas que eu queria que acontecesse na minha vida, mas quando eu cheguei nos 30 anos eu já não tinha essas Uhum. coisas. Mas aí foi quando eu me tornei 30 anos, quer dizer, eu não tinha ainda, mas quando me tornei ali nos 30, comecei a ver as possibilidades dessas coisas chegarem. Então vamos lá, compartilhando um pouquinho, né? Meus 30 anos, eu posso dizer que foi um ano marcado por descobertas muito intensas minhas. Então, eu inicio o ano na expectativa da viagem, né, dos meus pais daqui para Nova York. Então, fazia muito tempo que eu não via meus pais, não vejo minha família. É, e aí, eles tinham programado de vir para os Estados Unidos em 2020. Enfim, aconteceu a pandemia, não rolou. Eles estavam com passagem comprada, tal, e aí eles tiveram que adiar. Aí adiaram para 2021, não estava ainda, as fronteiras não estavam abertas, e até então eles conseguiram é, agendar para 2022. Então, já entrei ali em 2022 com a expectativa de receber meus pais, que foi algo que aconteceu. Mas antes disso, muitas crises. Eu passei por muitas crises internas, né? Eu acho que aquele lugar do autoconhecimento, de entender o tempo, mas também da questão da expectativa, né? Dos meus pais, poxa, eles não conhecem a Carol que eu sou mais, né? Eu fui uma Carol e hoje eu sou outra, então quem eles vão encontrar? Então, eu acho que esse lugar me provocou um borbulho assim de emoções, das projeções, das expectativas, e foi um primeiro semestre de muita ansiedade, eu poderia dizer. Mas eu também tive muito acolhimento, assim, né, dos meus amigos mais próximos, do meu próprio, hoje, marido, já já eu conto essa história, na época, meu namorado, as minhas terapeutas, então foi bem importante, assim, o primeiro semestre de 2022 para essa autoanálise, e em conexão a isso, né? Tentando ali a gente produzir para o Conexões Pretas, Maria Isadoras lá na Alemanha, tal, e eu Sim. aqui fazendo as coisas acontecerem, mas vivendo intensamente um momento de muito, eu diria, de sacudimento mesmo, assim, né? Mas também muito segura daquilo que eu queria, daquilo que eu estava, né, descobrindo e do apoio que eu tinha, do suporte que eu tinha. Então, foi bem importante isso, né, o apoio da minha rede naquele momento. E aí, até que, em julho, meus pais vieram para Nova York. Eu acho que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, poder reencontrar os meus pais, da forma que eu comecei a me projetar para o mundo, diferente. Eu escrevi isso para eles. Eu lembro que eu fiz uma carta de welcome, sejam bem-vindos a Nova York. Olha, eu não sou mais a mesma, então não estranhe se vocês estranharem-me. E escrevi muitas coisas assim para eles, e eu lembro do meu pai lendo, né? E ele, nossa, gostei disso. Nossa, isso faz sentido. E, inclusive, eu me apresentei a eles já com o meu parceiro, né? Então, naquele primeiro momento, já não era a Carol que eles deram tchau um dia. Eu já estava com alguém ali, já compartilhando da vida, enfim. E foi bem gostoso, foi bem interessante. Muitas emoções. Quem acompanha Conexões Pretas no Instagram pôde acompanhar um pouquinho dessa jornada dos meus pais aqui. Para quem perdeu, para quem está aqui no podcast ou em alguma outra plataforma de podcast, pode dar uma olhadinha. Vai lá no Instagram, dá uma olhada, né? Tem vídeos muito legais, assim. Pude realizar o sonho do meu pai, de assistir um jogo de basquete, dos meus pais, eles tinham um sonho de conhecer a Estátua da Liberdade, foram. Enfim, descobri essa cidade que pra gente era uma projeção numa telinha de TV. E eles estavam ali realizando um sonho, né, de poder estar aqui. Então foi muito interessante, foi muito gostoso. E nesse meio termo,
Também foi importante. Eu nunca tinha apresentado alguém para os meus pais em relação a relacionamento. Então, estou vivendo, né, um relacionamento como nunca antes, né, na vida, e literalmente agora como nunca antes. Mas foi a primeira vez também que eu apresentei alguém aos meus pais. E foi muito gostoso, interessante também. Eu acho que se a gente depois quiser bater um pouquinho mais, né, um papo sobre esse assunto, porque tem muitas coisas muito específicas, mas foi bem legal, foi bem interessante. Houve uma identificação, né, dos meus pais com ele, já chamando ele de filho. E aí, no último dia de viagem dos meus pais, na verdade, no último final de semana, o pedido de casamento veio. Então, eu fui pedido em casamento e não foi para os meus pais. O pedido de casamento ele veio para mim. Meus pais iam viajar de volta para o Brasil no domingo. E aí, na sexta-feira, a gente saiu para jantar tal. E, e aí, meus pais foram, né, dormir onde eles estavam hospedados. E a gente foi para casa, né, do Derek e tal, que é hoje meu marido. Para quem acompanha também Conexões Pretas no Instagram, sabe quem é? Tá tudo lá. E aí ele me fez o pedido, né? Eu e ele e eu. Foi bem interessante. Eu não acreditei, né? A primeiro momento, assim. Eu fiquei, oi? É sério isso? Você tá brincando? Foi, foi um momento, assim, de muito choque, muito intenso, mas muito lindo também. E aí eu acho também que tem uma coisa sobre esse lugar, né? Como eu falei, que é o meu primeiro relacionamento, né? E é um relacionamento que eu venho me descobrindo muito, né? Esse lugar de estar amando e de ser amada. É novo pra mim. Também a gente pode falar isso num outro podcast, não é mesmo, Maria Isadora? Sim, sim. E aí, até nesse momento mesmo do pedido de casamento, para mim foi uma surpresa, porque é justamente isso. Ainda eu me surpreendo, né, com o afeto que eu tenho recebido, que eu recebo desse relacionamento. Como meus pais iam embora no domingo, a família dele ia receber os meus pais no domingo também. Ele pediu para que eu não falasse para os meus pais no sábado, porque a gente tinha atividade para fazer no sábado, para que a gente pudesse fazer uma surpresa para as duas famílias no domingo. E assim foi. E a gente fez a surpresa no meio do almoço, assim. Ele veio, a gente foi lá, colocou o anel. E aí, quem fosse a primeira pessoa a descobrir, quem descobriria, e ali a gente contaria o que aconteceu. E com certeza, a pessoa que percebeu o anel primeiro foi a mãe dele, né? Meus pais não entenderam o que estava acontecendo, porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é só nos Estados Unidos, mas o pedido de noivado ele vem com um anel de alguma pedra, né? Alguma joia na mão esquerda mesmo. Então é mais comum isso aqui, a gente já entende. No Brasil, o pedido de noivado é na mão direita, né, Isadora? Na mão Não direita e tem. com É na mão direita, a mão esquerda quando casa. quando casa, né? E, e, Exatamente. e é E eu me aliança lembro. de dourado, né? Uhum. E só uma antena aqui para dizer que quando Carol me contou que ela estava noiva, ela e o Derek, né, eles me ligavam. Geralmente, quando eu estava na Alemanha, quase todo domingo eles me ligavam, os dois juntos. Maravilha. E aí ela me liga, os dois me ligam assim, ela com o dedão assim na tela, e eu, vocês noivaram? Eu não acredito! Eu, canceriana, já começo a chorar, já começo a pegar quartzo rosa para mostrar pra ele. E eles noivaram, foi numa alunação canceriana, né, amigo? Uma coisa dessa. Foi no final da alunação canceriana. Já foi na alunação leonina. Já estava na lua Ah, nova. ah. Teve foi planeta daquela. Teve o Lua quê de nova. lua? Foi lua nova já. Foi bem no comecinho da lua nova. E assim, né? Foi engraçado porque como a mãe dele foi a primeira a descobrir, enfim, meus pais não entenderam o que estava acontecendo. Né? A mãe dele veio, abraçou, feliz, aí a avó percebeu aquela festa, todo mundo se abraçando, eu chorando, porque eu só chorava.
E os meus pais, oi, né? O que tá acontecendo? E aí eu contei, ó, estou noiva, estamos noivos. E aí foi uma felicidade, enfim, foi bem incrível. E depois contando para os amigos também, eu fiz exatamente como Maria Isadora contou. Eu ia ligando para os amigos, e aí levou um tempo, né? Não foi assim de uma hora para outra. E aí eu mostrava assim minha mão, tentava mostrar o anel, e aí era surpresa, né? Uhum. Então foi bem interessante como isso aconteceu. Então, é, quando meus pais foram embora, realmente foi assim, uma outra Carol que ficou, né? Eles recebi meus pais, já uma outra Carol, mas quando eles se foram, uma outra Carol ficou também, né? E aí eu lembro que foi bem significativo, assim, eu e o Derek no aeroporto, meus pais embarcando, aquele anel, aquela coisa, né? A expectativa de uma vida nova. Então Uhum. foi muito intenso, né? Foi bem interessante. E aí, a gente tá no mês de agosto, teve o aniversário de 2 anos do Conexões Pretas. E, enfim, fizemos uma live, também tá lá no Conexões Pretas no Instagram. E foi lá na live que eu anunciei, então, o noivado para geral. Depois que eu consegui contar para alguns amigos, eu falei, já não dou mais conta de segurar, preciso contar para o restante. E aí foi lá que a gente anunciou um pouquinho, né, a gente celebrou, na verdade, o Conexões Pretas, a história do Conexões, e eu também celebrei ali de alguma forma em conjunto com outros amigos também que estavam lá, esse Uhum. noivado. Então foi bem interessante. Mas 2022 foi um ano, como eu falei, de muitas descobertas, é, e também de muitas mortes, né? Mortes internas, minhas, pessoais. E também em agosto acabou que meu avô fez a sua passagem. E, enfim, foi bem difícil viver esse luto, né? Meus pais tinham acabado de voltar para o Brasil, né? Pensa, meus pais tinham acabado de voltar, eu tinha acabado de noivar, contei para o meu avô, que também estava muito idoso, já nos seus 90 anos, contei para ele chorou, canceriano, né? Chorou, mas nossa, mergulhou a gente assim de muitas águas. Eu transbordei de um lado, o Derek do outro. Foi bem emocionante. Eu acho que de todas as pessoas, né, que a gente pôde contar sobre o noivado do vô foi muito emocionante. Um choro muito sincero ali, muito alegre também. Ele estava muito feliz. E em seguida ele faleceu, né? Mas a gente tinha certeza ali também que a gente tinha a benção dele. Foi algo que ele confirmou e, enfim, descansou em paz, né? Fez o seu processo. Só que aí, viver esse luto, nesse momento da minha vida, foi muito difícil. Então, recorri ao Conexões Pretas, comecei a produzir assim, de maneira desenfreada, porque a gente vai tentando encontrar algumas formas, né, de poder sobreviver ao luto, e eu estava muito distante da minha família, não podia pegar um voo assim, do nada para o Brasil, não podia. Enfim, tem meus compromissos aqui, então foi bem intenso. E aí, nesse período, da vamos casar então. Acho que me viu tão tristinha e via que o casamento me alegrava. Falei, vamos, né? Aí a gente marcou com uma astróloga que a gente gosta muito para ver uma data. Então a gente pensou para agora, final do ano. E até fazia sentido, né? O céu astrologicamente estava muito melhor em dezembro, mas, como eu disse, como ele me viu muito tristinha, resolveu então dizer: não, vamos casar agora. E era setembro. Eu falei: não, peraí, tá muito corrido. Mas no final das contas, a gente casou sim em 10 de outubro de 2022. E eu acho que esse foi um dos maiores marcos, né, de 2022, mas não só de 2022, mas da minha vida, né? Me casei. E hoje a gente está vivendo, né, esse momento de lua de mel. E eu, particularmente, percebi o quanto que era importante também tirar um tempo para processar tudo o que aconteceu nesse meu ano, né? Então eu diria que agora, nesse final de ano, eu estou vivendo
com menos intensidade, talvez, nas atividades externas, mas com muita intensidade nas minhas as atividades internas, né? Então, fazendo esse processo de entender o que foi que aconteceu, vivendo esse relacionamento, vivendo essa lua de mel, nutrindo, né? Tudo isso que foi plantado, colhido em 2022. Que ano, amiga. Que ano. E assim, a gente viveu experiências diferentes, mas eu vejo pontos em comum, né, dentro das coisas que vivemos esse ano. Por exemplo, quando você fala da questão do se reapresentar para os seus pais, eu sinto essa mesma coisa quando eu vim, eu senti, né, essa mesma coisa quando eu vim para cá, para Salvador, que foi a questão de me reapresentar para os meus familiares, me reapresentar para os meus amigos, me reapresentar para essa cidade, me inserir novamente na minha cultura e perceber que, por eu ter expandido um pouco os meus horizontes, eu sou uma pessoa diferente da pessoa que saiu daqui em 2016. E aí ainda estou na fase de adaptação, então eu também estou em um momento mais introspectivo, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu estava querendo ir para festa, estava querendo viver Salvador intensamente, mas agora eu estou mais calma, sabe? Agora eu estou observando Salvador. Eu estou me observando em Salvador, eu estou observando as pessoas que estão em Salvador, e eu estou observando a cidade em geral, sabe? Então está sendo um momento de Marte retrógrado bem interessante, sabe? E eu acho que eu só estou com 6 meses na casa dos 30, mas eu acho que os 30 anos traz essa maturidade. A gente talvez não queira mais as coisas com a pressa que a gente achava que tinha que acontecer, né? Talvez as coisas vão acontecendo com o tempo mesmo. E tá tudo certo, tá tudo legal, sabe? Viver esse presente momento aqui agora tá sendo para mim enriquecedor. E aí, dentro disso tudo, eu queria te perguntar quais são as suas expectativas para 2023. Olha, você falou de um ponto que eu acho que venho aprendendo mais na realidade, né? Viver isso, porque se ouve falar sobre tempo, que tempo é sagrado, que tudo tem seu tempo, mas eu acho que eu comecei a ter entendimento sobre tempo agora, né? Nesses 30 anos, como eu tinha dito aqui. E pensando nisso, 2023, para mim, diferente de todos os outros anos, né? Eu sempre fui uma pessoa que planejei muito viver cada ano. Então, todo final do ano, sim, eu parava para pensar, para meditar, para planejar. Mas nesse ano de 2022, com tantas coisas que aconteceram e tanto aprendizado em relação ao tempo, né? Que no tempo se constrói, né? Viver com um pouco menos de ansiedade. 2023, eu estou aberta para viver o que ele tem para me apresentar, né? De algumas coisas eu tenho certeza. Vou para o Brasil em 2023, não tenha dúvidas, mas num sentido mais geral, eu tenho alguns projetos na minha cabeça, só que eu não quero fazer muitas metas para 2023, né? Porque uma das coisas que eu percebi é, às vezes, ter muitas metas bagunça um pouquinho, né? Causa estresse, causa ansiedade, e às vezes a gente perde de viver o que o universo está ali te apresentando. Então, como foi um ano muito intenso, 2022, né? Eu tô entrando em 2023 casada. E então eu tô um pouco mais aberta para viver isso, né? Dessa forma mais presente mesmo. Acho que seria essa a palavra. E em relação a Conexões Pretas, tem aí 3 ideias que já saíram do papel e que estão ali tomando formato e que eu acredito que vai ser muito interessante para todo mundo que está aqui ouvindo e que gosta do Conexões Pretas. Inclusive, eu sei que tem muita gente que está aqui que não acompanha o Instagram. Até diria para dar uma olhada lá no Instagram do Conexões Pretas, porque tudo isso que a gente conversou aqui, de alguma forma, você consegue encontrar lá. Também tenho postado, enfim, nos stories. Vou reforçar isso, porque lá no Instagram
é uma rede que a gente está muito pertinho, a gente consegue se comunicar ali diariamente. Mas para o Conexões Pretas, ano que vem, tem 3 projetos em andamento. E todos eles estão relacionados àquilo que vocês, a audiência do Conexões Pretas, pessoas que amam Conexões Pretas, pediram, né? Conteúdos relacionados a intercâmbios, viagens, programas internacionais, enfim. Então fiquem ligadas, não vou anunciar agora. Carol B não vai anunciar, mas tenho certeza que pelo menos 3 projetos serão aí lançados. Um no primeiro semestre e provavelmente 2 no segundo semestre de 2023. E agora, eu gostaria de entregar essa mesma pergunta, Maria Isadora. Minha irmã, quais são os seus planos e as suas expectativas para esse ano aí que está entrando, 2023? Para 2023, mana, uma das minhas maiores ambições é acordar cedo e dar uma volta na praia pelo menos de manhã, umas 4 vezes na semana, voltar a fazer meu yoga e beber muita água de coco, porque eu tô morando em Itapuã. Vocês já ouviram a música Passar uma Tarde em Itapuã? Então, esse é meu bairro de onde eu fui criada e eu voltei a morar aqui, então eu quero aproveitar muito desse lugar onde eu estou. Eu quero muito me reconectar com minhas raízes, sabe? Tem uns projetos aí em mente, também coisas que vão ser, que eu não vou falar muito agora, né? Mas eu tenho também muita pretensão de me organizar, de me estruturar. Acho que 2023 vai trazer isso para mim, vai ser um ano para eu me estruturar. No mais é isso, eu quero curtir a vibe soteropolitana, a vibe de Salvador, tô muito querendo sentir essa cidade, sabe? E no mais, eu quero também estar junto com Conexões Pretas, vai ser mais um ano que Isadora vai estar por aqui, tá certo? E a gente ainda vai se ver muito em 2023, tá bom? Ai, amiga, é tão bom assim ouvir, né, isso de você, porque eu acho que Conexões Pretas para mim só faz sentido com as conexões, né, e ter a sua companhia, compartilhando um pouco da sua história, das suas experiências. E eu sei que 2023 tem um pouco mais sobre Salvador também, Conexões Pretas, eu acho que isso me Uhul. motiva. E motiva todas nós a continuar aqui acompanhando, né, esse trabalho. Mas enfim, minha gente, muito obrigada por ouvir, muito obrigada pela companhia nesse ano de 2022. O Conexões Pretas, ele só existe por conta dessas conexões. E um dia, se não houver essas conexões, não fará mais sentido continuar aqui produzindo. E que eu muito duvido, né? Porque a vida é sobre Com certeza. conexões, não é mesmo, amiga? Uhum. Com certeza. Estaremos sempre aqui conectados, gente. Muito obrigado pela colaboração desse ano de 2022. Foi um ano muito especial para Conexões, um ano muito especial para Carol. A gente acompanha a jornada uma da outra, então foi muito bom estar mais um ano aqui com vocês. Desejo um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, ótimas festas, tá bom? Nos vemos ano que vem. Pois é, até daqui a pouquinho. Boas festas. Tchau, tchau.